Faça pesquisa nas Sagradas Escrituras. Parte 4, dia 25 de outubro de 2023. Você sabe como a senhora Betcher representa o tio Tom lendo isso? Ele não conseguia ler rápido, então ele apenas soletrou letra por letra e palavra por palavra. E a Bíblia é um dos livros, diz ela, que sempre ganha com essa forma de leitura. Você se lembra de como ele leu? Deixe não seus corações ser. E então ele parou na longa palavra. E ele finalmente se atrapalhou e foi incomodado. Vocês acreditam em Deus? Creiam também em mim. Ora, fica mais doce por você estar lendo ou por muito tempo, e longe de sua falta de aprendizado, desqualificá-lo de entender a Bíblia. A massa dela é ainda mais compreensível de a simplicidade do seu coração. Venham e examinem as Escrituras. Elas não são fábulas misteriosas ou volumes eruditos de palavras duras, como dizem alguns homens e mulheres. Este não é um livro fechado, como o padre nos diria. É um volume que a criança da escola dominical pode entender se o Espírito de Deus repousar em seu coração. É um livro que o trabalhador de mãos calejadas pode compreender tão bem quanto o teólogo instruído. E muitos deles se tornaram extremamente sábios. Repito, leiam seus livros, Bíblias, para que você possa ser qualificado para detectar erros. 2. Mas, novamente, não gosto de um homem ou de uma mulher que está sempre procurando o erro. Aquele homem e aquela mulher que tem algum erro em seu próprio coração, confie nisso. Eles dizem, defina um ladrão para pegar um ladrão. E é muito provável que ache algum amor ao erro em seu coração. Ou então você não estaria tão pronto para suspeitar disso em outras pessoas. Mas deixe-me dar-lhe outro motivo. Pesquise suas Bíblias, pois então, quando estiver em uma questão de disputa, poderá falar com muita confiança. Não dá tanto poder a um homem entre seus semelhantes quanto a confiança. Se em uma conversa sou contradito quanto a qualquer sentimento que proponho, se tenho as Escrituras na ponta dos dedos, por que rio de meu oponente, e embora ele nunca tenha sido tão sábio e tenha lido 10 vezes mais livros do que eu jamais visto? Eu apenas sorrio para ele. Se posso citar as Escrituras, pois então estou confiante. E estou certo sobre o assunto, pois assim diz o Senhor. É um argumento que nenhum homem pode responder. Faz um homem e uma mulher parecer muito tolo quando tem que falar de maneira tímida. Sempre penso que certos ministros elegantes, que têm medo de serem chamados de dogmáticos e, portanto, propõem o Evangelho como se não gostassem de dizer que tinham certeza de que era verdade. Como se pensasse assim, quase pensaram assim, ainda eles não pensaram o suficiente para dizer que sabiam, mas deixem isso para seus ouvintes. Eu sempre acho que eles mostram a pequenez de suas mentes ao fazer isso. Pode ser uma grande coisa duvidar, mas é uma grande coisa segurar sua língua enquanto você está duvidando, e não abrir sua boca até que você acredite. E então, quando você abre a boca para dizer o que sabe que é verdade e se apega a isso, não como uma opinião, mas como um fato incontestável. Nenhum homem ou mulher jamais fará muito entre seus semelhantes até que possa falar com confiança o que sabe ser revelado. Agora, leitores da Bíblia, você pode obter essa confiança, mas não pode obtê-la em nenhum outro lugar a não ser ao pé da Escritura. Ouçam, ministros sozinhos, e vocês serão levados a duvidar, pois um deles confundirá
que seu trouxe procurou provar. Mas leiam suas Bíblias, e quando tiverem a palavra legível por sua própria luz, impressa em seus próprios corações pelo Espírito Santo, então, se todas as formas que os homens inventam atacarem sua fé com arte traiçoeira, você as chamará de vaidades e mentiras e ligará o Evangelho ao seu coração. 3. Além disso, examine as Escrituras e traga tudo o que você ouve para este grande teste, porque assim você obterá uma rica colheita de bênçãos para sua própria alma. Suponho que haja apenas um texto em santo que não tenha sido o instrumento da salvação de uma alma. Agora, aquele que anda entre os sábios será sábio, e aquele que anda entre os sábios que escreveram as Sagradas Escrituras tem pelo menos a maior probabilidade de se tornar sábio para a salvação. Se eu desejasse colocar-me no lugar mais provável para o Senhor se encontrar comigo, preferiria a casa de oração, pois é na pregação que a palavra é mais abençoada. Mas ainda acho que devo igualmente desejar a leitura das Escrituras, pois eu poderia fazer uma pausa em cada versículo e dizer: tal versículo foi abençoado para tantas almas. Então, por que não para mim? Estou pelo menos no tanque de Betesda? Estou andando entre seus pórticos? E quem pode dizer que o anjo vai agitar a poça da palavra, enquanto eu deito impotente ao lado dela, esperando pela bênção? Sim, a verdade é tão grande que Deus abençoou cada palavra da Escritura, que me lembro de uma anedota impressionante da conversão de um homem por uma passagem da Escritura que não parecia adaptada para tal propósito. Você conhece aquele capítulo em Gênesis? Aquele capítulo muito enfadonho, onde lemos: e Matusalém viveu 969 anos e morreu. E tal pessoa viveu tantos anos e morreu. Ouvimos falar que foi lido uma vez em público. E um homem que estava lá, quando ouviu as palavras frequentemente repetidas, e ele morreu, pensou: ah, e eu morrerei. E foi a primeira nota de advertência que já atingiu sua consciência cauterizada. E foi o meio sob Deus de trazê-lo a Jesus. Agora, leiam as Escrituras por esta razão. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pelas santas palavras contidas da santa, sagrada Escrituras bíblicas. Muito obrigado, Senhor, pelos homens que o Teu Santo Espírito inspirou para escrever este livro magnífico. Muito obrigado, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo te agradeço. Amém.